graça e paz. Eu vou passar uma palavra para vocês aqui hoje. Tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente dentro do teu coração. O Senhor vai trazer a paz, a esperança, o amor, o renovo, a restauração da tua vida, da tua família, do teu trabalho, dos seus projetos, dos seus sonhos. Porque tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, Ele é fiel para cumprir. Nada que vem do Senhor se perde, porque tudo que vem do trono é perfeito e é real, né? Não há mais condenação para aqueles que têm Cristo como único seu Salvador, porque a palavra de Deus, ela é fiel para cumprir nas nossas vidas. E tudo aquilo que Ele prometeu, quando Ele veio, ficou aqui nessa terra, Ele vai cumprir, porque o Senhor, Ele voltará. Lá na palavra de Romanos, no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 1, está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida e em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem se é verdade pode ser, nem em verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não poderão agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Para se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará aos vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então, meus amados, aquele que vive de Espírito, ele se aproxima mais do Senhor e Cristo se aproxima mais dele. Mas aquele que vive pela carne é contra a lei, é contra o Espírito do Senhor. Então devemos renunciar todos os dias, como aqui o apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Ele nos alerta. Olha que tremendo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é o que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se nós não estamos com o Espírito Santo, nós estamos contra o Senhor. E o Senhor, Ele não está conosco, se nós vivemos somente pela carne. Então nós devemos renunciar, adorar, jejuar, orar e clamar ao nosso Deus, que é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela não pode voltar atrás. Ela é fiel para cumprir na sua vida, desde quando você vive em espírito e renuncia à tua carne. Quando você encontra com Cristo, você, nova criatura você é. Cristo te aceita do jeito que você chega, mas Ele te transforma, Ele te muda,
Ele te restaura e Ele te mostra o caminho da verdade. Porque aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para que os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação para você. Tudo aquilo que a carne desejava, que você fazia, quando você encontrou com Cristo, renunciou à carne e vive a partir daquele momento em espírito, o Senhor, Ele restaura a tua vida, Ele renova as tuas forças e Ele entra na tua casa. Ele te dá uma nova direção, uma nova vida, porque aquele que em Cristo está, será salvo tu e tua casa. Porque Jesus, Ele habita entre nós. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nos auxiliar, para nos ajudar. Quando a gente estiver cansado, oprimido, triste, o Espírito Santo, Ele nos consola. Ele nos dá o refrigério, Ele ajuda a nós a entender aquele momento difícil, para que nós podemos passar em espírito, orando, jejuando, clamando a Deus a sua misericórdia, e Deus vai nos livrando das condutas erradas, das pessoas que tramam contra nossas vidas. No oculto, quando você não vê, Deus vê. Ele ouve o que você não ouve e vê o que você não vê. Por isso que o Espírito Santo, Ele nos protege, Ele nos consola, Ele traz a paz. Então, meu amado, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, que você está vendo essa palavra, lá em Romanos, capítulo 8, eu tenho certeza, versículo 1 ao 11, Deus vai falar grandemente com você. Porque olha só, no versículo 4, porque a justiça da lei se compromisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lá no versículo 5, porque os que são de segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são de segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aquele que vive o Espírito, ele se inclina diante de Deus. Ele olha para os céus e clama: Senhor, eis-me aqui, usa-me, transforma-me, muda-me, restaura a minha vida, restaura a minha casa, restaura a minha saúde, restaura os meus projetos, os meus sonhos. Mas aquele que vive na carne, ele não há solução para aquele problema dele. Ele só vê derrota, ele só vê fracasso, não vê saída, não vê um caminho, porque a escuridão você não consegue enxergar. Mas quando você está na luz, o caminho ele fica livre. Ele fica aberto para você passar, porque o Espírito Santo, ele vai limpando, ele clareia, ele abre os seus olhos e mostra para você que há possibilidade de mudança, há possibilidade de restauração na tua casa, desde quando você abre a porta para Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, entrar e restaurar a tua família, restaurar os teus sonhos, os teus projetos. O Senhor, Ele está de braços abertos esperando você, para que Ele possa reinar na tua vida, te conduzir às coisas que você tem que fazer. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja tudo o que você precisa. Porque quando Deus falou com Moisés, Ele falou: Moisés, eu sou tudo. Eu sou tudo que você precisa, sua força, sua boca, seu ouvido. Eu sou suas mãos, sou seus braços, eu sou sua perna, sou seus pés, que vou caminhar com você nesse deserto para levar você até a Jerusalém, até a nova terra de Canaã. Então, quando o Senhor fala aquilo com ele, é como se fosse hoje a nossa Jerusalém, que nós tanto ansiamos para ir em Cristo. Canaã também é a terra prometida dos hebreus, onde que Deus conduziu Moisés até um certo tempo para levar o povo para a liberdade, para a libertação daquele povo. Depois Deus colocou Josué nessa trajetória para que Josué levasse o povo, passar no Jordão e vivesse na terra que ele prometeu aos seus pais, a Abraão, que Deus prometeu que Abraão seria pai de multidões. E eu sou fruto dessa geração, você é fruto dessa geração. Então você não pode deixar que a carne sobressaia sobre o seu espírito, que você perca essa oportunidade de viver uma nova vida com Cristo, uma restauração na tua casa, uma restauração na tua família, nos teus sonhos, nos seus projetos. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma direção, o Senhor vai te restaurar a tua vida. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa noite, nesse dia, nessa tarde.
nesta manhã, quando você ouvir essa palavra, o Senhor abra os seus olhos e você vê uma nova oportunidade de vida, vida com abundância em espírito, porque o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos enche, como se fosse a botija de azeite. Nós transbordamos da graça de Deus, porque a misericórdia dele nos alcançou quando Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. E o mesmo Cristo que foi crucificado ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado ao lado do nosso Pai Todo-Poderoso. E ele vai nos trazer a paz. E ele vai voltar para buscar a tua igreja, que é a igreja de Cristo, que sou eu, você. Cristo quer te usar, Cristo quer te libertar de todo mal, de todo vício, de tudo que está te perturbando na tua vida. O Senhor vai te fazer um renovo, o Senhor vai te fazer uma nova criatura, um renovo espiritual, um renovo profissional. Tenho certeza que Cristo vai fazer grandes obras na tua casa, na tua família, no teu ministério, porque quando você passa a ser um servo, você tem a palavra de Deus diante de você, porque você é uma igreja, você é o templo que o Espírito Santo habita. E você tem que falar do amor de Deus para todos, aquele que procura uma mudança espiritual. Quantas pessoas não estão procurando uma mudança espiritual e está faltando a palavra do Senhor chegar até ela? Eu, você, pode ser um canal de bênção para milhares de pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, que a misericórdia do Senhor te alcance como me alcançou. Um dia também eu passei por muitos problemas, dificuldades, e a misericórdia do Senhor vem me ajudando todos os dias a ser uma pessoa melhor, a viver o extraordinário de Deus nessa terra. E nós buscamos pela vida eterna a salvação da minha casa, da minha família. E eu levo a palavra do Senhor. Estou falando uma palavra que pode transformar a tua vida. A palavra do Senhor, ele é fiel para cumprir. Então não perca mais tempo. Volte para os caminhos do Senhor. Você que está afastado, você que procura uma solução para os seus problemas, na palavra do Senhor está toda a direção que nós precisamos. O caminho, a verdade e a vida eterna. A paz, o amor, a esperança, que às vezes nós procuramos na carne, nós deixamos de procurar a Cristo, que Ele vive e reina para sempre. Ele vai te ajudar nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, que a presença do Senhor seja tudo que você procura, precisa, que o Senhor seja o canal que você tanto deseja, de entendimento, sabedoria, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês.